Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, e sempre destacando que o nosso trabalho da academia, das mini aulas, que são postadas de segunda a segunda, elas têm o objetivo de fomentar o empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista. Nas mini aulas, todos os dias, nós queremos falar 10 minutos sobre a experiência que tivemos, adquirimos e estamos ainda realizando com esse assunto, terraplanagem, projeto de execução. E já estamos na semana de número 80 fazendo esse trabalho. Qual é o nosso objetivo? É o fomento, é o conhecimento, é o desenvolvimento das pessoas do que é uma obra, um projeto de terraplanagem e que atenda não só por atender às normas, às leis, mas porque traz aos envolvidos um custo adequado, justo para essas obras e segurança para a sociedade. Bom, hoje nós vamos comentar do ensaio de Proctor. É o Proctor normal, existe também um Proctor modificado e o intermediário. O que é o ensaio de Proctor, né? No gráfico básico dele, você tem aqui o peso específico seco do solo e aqui você tem a umidade do solo. Né? Eu tenho um ponto aqui, né? Então eu compacto isso num cilindro padronizado, com soquete padronizado, um solo que eu vá utilizar em um aterro. E aí eu procuro entender como funciona a relação da densidade seca máxima, que é o juntar mais próximo dos grãos, com a umidade do solo. Então eu começo com um ponto, a gente chama do lado seco, né? É a linguagem aí do fenômeno, e vamos colocando mais água e compactando. Então nós estamos no segundo ponto, né? Mostrando então que se eu pus mais água e compactei com a mesma energia, não vamos nos ater à energia, mas é quantos golpes que eu dou por camada desse soquete que é padronizado, nesse cilindro, nesse volume do cilindro, né? Eu densifico o solo. Isso é uma boa informação, porque à medida que eu densifico, eu adquiro mais resistência, eu diminuo os vazios, né? E com isso eu aumento diminuo a permeabilidade do solo e também a compressibilidade do solo. Mas quando eu faço isso, então, agora no laboratório, ponho mais água, aí eu descubro que ele ficou mais denso ainda. E aí eu falo, que bom, ele vai ter mais resistência, menos deformabilidade e menos vai passar água por ele. Quer dizer, o coeficiente de permeabilidade, que é que mede a velocidade com que a água passa no solo, diminui, né? Isso é muito bom para barragens, para diques, para camadas de liner, de aterros sanitários. Liner é uma camada de fundo, como se fosse um prato, né? Feito de terra para a água ficar presa. Mas, quando eu ponho mais água, né, o que acontece? Que esse solo, a densificação que estava aumentando, ela acaba diminuindo. E se eu puser mais água ainda, diminui ainda mais. Então, o que a gente aprende, que o Proctor aprendeu quando fez isso a primeira vez nos idos da década de 50, se não me falha a memória, é que o solo então teria, com o aumento da umidade, ele formaria uma parábola, né? Uma parábola com a boca para baixo, ou seja, que ela ia subir até um certo ponto e depois ia descer. E esse ponto de inflexão da subida para começar a descida, a gente chama de peso específico seco máximo, porque foi o peso específico máximo que foi atingido aqui, 15 alguma coisa nesse gráfico, né? E isso atingiu numa umidade que a gente chama de umidade ótima, né? Então agora nós temos uma umidade ótima e temos uma densidade seca máxima. Então, isso também é importante,
né, saber, porque com isso eu vou fazer o controle de compactação, né? Eu vou querer fazer meu aterro nessa região aqui, onde a umidade ótima esteja em torno da ótima e aqui a minha densidade seca máxima seja maior que o mínimo que eu vou determinar aqui, porque a máxima é essa, né? Então, e é um ponto muito particular, se eu sair dele eu já não tenho a umidade ótima e também não vou ter a densidade seca máxima, é um pouco menor. Então eu digo, por exemplo, que o grau de compactação é maior que 98, 95, 90, né? E que desvio de umidade, então, pode ser de mais ou menos 1%, mais ou menos 2%, em função daquela umidade ótima. É essa a ideia que o Proctor descobriu e que nós, então, depois a sociedade colocou em termos de acertar em torno dessa umidade ótima no campo. Isso tem toda uma forma de fazer no campo, o método Hilfe da frigideira, o método Speed, isso tudo para controlar no campo. Nós achamos, nós temos certeza que o método de Hilfe é o melhor, mas nenhum deles é muito certeiro, né, no que encontra como resultado, mas o Hilfe é o melhor, tá, cientificamente falando. Mas vamos entender um pouquinho mais o que acontece com o solo. O que acontece é o seguinte, que se eu tiver altas energias, aqui está uma energia, baixa energia, tem uma alta energia. Aquele mesmo solo, né, que a gente quando olha aqui, vê ele aqui, a estrutura dele ele é diferente. Então a estrutura dele, quando ótimo, ele tem uma estrutura parecida com esse desenho, esquematicamente, mas no ramo seco, que a gente chama de ramo seco, no ponto aqui do lado DK, o E, ele tem uma outra estrutura. E do lado com mais energia tem outra estrutura, com menos energia, né, a tracejada. E do lado DK, baixa energia, outra estrutura. E aqui outra estrutura, né? Então a primeira coisa que a gente vê é que quando a gente olha para cá, a gente não consegue imaginar isso, porque isso foi feito só com a densidade, a distinção, a densidade e a umidade. Quando vai para cá, isso foi feito um estudo, né, tese de mestrado, doutorado, e foi visto como ficam os grãos, né? Se são mais dispersos, menos dispersos, enfim. Isso é visto só à luz do microscópio. Mas qual a importância disso? A importância disso é que quando você está fazendo, então, o ensaio, né, e imagina que você vê o mesmo solo visualmente, e vê ele com várias energias para chegar, então, naquele peso seco máximo e umidade ótima, você precisa entender, nós precisamos entender, que nós temos solos diferentes, né, de um lado e do outro, né? Então, solos são diferentes. Então, em cada uma dessas energias e com cada uma dessas umidades, nós temos solos diferentes, né? Eu não vou falar isso nesses 10 minutos de hoje, mas você vai vendo, quando você fizer ensaios, né, na condição desse lado e a condição desse lado, você vai ver que os resultados são diferentes dos ensaios. E se eles são diferentes, então aquela resistência, aquela permeabilidade, aquela deformabilidade do solo é diferente. Então, por isso que quando você faz o controle de compactação e você acha que tanto faz um pouco para cá, um pouco para cá, não é diferente. E o solo pode, então, ter resistências diferentes, permeabilidades diferentes, deformabilidade diferente. Então, é isso que se controla quando você faz um aterro. E conhecendo isso que a gente acabou de explicar hoje, você fica atento para ver se, ao fazer ali onde você está fazendo, o ensaio ou o resultado, o maciço que você está compactando, ele tem realmente as propriedades que foi utilizada no projeto. No caso de um talude, no caso de uma sapata sobre esse aterro, né? No caso de um problema de percolação de água através de uma barragem. Em todos esses casos eu vou poder verificar e controlar para que, né, na execução do aterro seja de acordo com o previsto no projeto, tá bom? Então é isso que a gente queria apresentar. Peço para vocês compartilharem esse projeto, mais do que isso, participar
no primeiro link que tem na descrição dos vídeos, você pode fazer um contato comigo e a gente marca todo dia. Eu tenho um workshop gratuito para você, das 16 às 17, para poder estar explicando melhor as coisas que a gente fala aqui na academia, tá bom? Até a próxima mini aula. Muito obrigado.